A economia não vai colapsar com uma explosão. Ela vai falhar em silêncio, linha por linha, emprego por emprego. Não é uma crise repentina que você vai ver nos noticiários com manchetes gritantes e mercados derretendo ao vivo. É uma corrosão lenta, invisível, metódica. Quando o choque finalmente chegar, quando todo mundo acordar e perceber o que aconteceu, já será tarde demais para reverter. E o pior de tudo, você ainda recebe seu salário. As empresas ainda anunciam lucros recordes. Os índices da bolsa sobem. Mas algo fundamental, algo que mantinha todo esse sistema funcionando, já começou a quebrar por dentro. A inteligência artificial não ameaça apenas empregos isolados ou setores específicos. Ela ameaça o próprio mecanismo que mantém o dinheiro circulando pela economia, que sustenta o consumo, que justifica a produção. Este não é mais um debate teórico sobre o futuro. É um relatório sobre algo inevitável que já está em movimento. E você precisa entender isso agora. Antes de continuarmos, curte o vídeo, se inscreve no canal e hypa esse conteúdo para alcançar mais pessoas. Enquanto você assiste isso, milhares de profissionais estão sendo substituídos em áreas que juravam ser seguras. Não estamos falando de operadores de telemarketing ou caixas de supermercado. Estamos falando de analistas financeiros, radiologistas, desenvolvedores de software, redatores especializados, designers gráficos. Pessoas com anos de experiência, diplomas caros, portfólios impressionantes. E elas não estão sendo demitidas com alarde. Elas simplesmente não estão sendo recontratadas. As vagas não abrem mais. Os projetos são redistribuídos para sistemas automatizados. A produtividade das empresas dispara. Os números são celebrados em relatórios trimestrais, mas os salários estagnados, os benefícios cortados, as promoções congeladas. Cada vez menos pessoas sustentam sistemas cada vez maiores e mais complexos. A conta não fecha para quem trabalha, mas fecha perfeitamente para quem lucra. E o público geral ainda não percebe porque o impacto está fragmentado, invisível, distribuído em milhões de microdecisões corporativas que ninguém questiona isoladamente. Você pode estar pensando que seu setor é diferente, que seu trabalho exige algo humano demais para ser substituído, criatividade, empatia, julgamento moral. Mas a verdade desconfortável é que a IA não precisa fazer tudo o que você faz. Ela só precisa fazer o suficiente para que você deixe de ser essencial. E quando isso acontece, o mercado não sente pena, ele apenas ajusta. Imagine um escritório de advocacia tradicional. Antes, uma equipe de 10 advogados júniores passava semanas analisando contratos, identificando cláusulas problemáticas, preparando pareceres. Hoje, uma IA faz isso em horas, com precisão superior, sem reclamar, sem férias, sem erro de cansaço. O escritório mantém 2 advogados sêniores para revisar e assinar. Os outros 8 simplesmente não foram substituídos quando saíram. Ninguém foi demitido dramaticamente, ninguém protestou. A transição foi suave, natural, inevitável. E agora esses 8 profissionais estão competindo por vagas que não existem mais, em um mercado que já decidiu que eles são redundantes. Uma empresa de design gráfico costumava ter 15 designers criando layouts, apresentações corporativas, materiais de marketing. Hoje tem 3 diretores de arte usando ferramentas de IA generativa que produzem em minutos, o que antes levava dias. A qualidade? Suficientemente boa para 80% dos clientes. O custo? Uma fração. A empresa está mais lucrativa do que nunca, mas 12 famílias perderam sua fonte de renda. 12 histórias de carreira foram interrompidas, 12 consumidores deixaram de circular dinheiro pela economia. E isso está acontecendo simultaneamente em centenas de setores, em milhares de empresas, em milhões de vagas que simplesmente evaporam sem aviso. Um grande banco eliminou 3.000 posições em atendimento ao cliente, substituídas por chatbots avançados que resolvem 90% das demandas sem intervenção humana. Os 10% restantes, direcionados para um time reduzido de especialistas sobrecarregados. O banco economizou 200 milhões de dólares por ano. Os acionistas aplaudiram. O CEO ganhou bônus. Mas 3.000 pessoas com salários médios, que compravam carros, pagavam aluguel, sustentavam comércio local, enviavam filhos para a escola, simplesmente desapareceram do sistema econômico.
E quando você multiplica esse cenário por todos os bancos, todas as empresas, todos os setores fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, você começa a entender a escala real do problema. As empresas dizem que a IA é apenas uma ferramenta auxiliar, que ela vai liberar humanos para trabalho mais criativo, mais estratégico, mais significativo. É um discurso confortante e é também uma mentira conveniente, porque quando você observa os números reais, quando analisa as contratações efetivas, quando mapeia onde essas novas vagas mais criativas deveriam estar aparecendo, você encontra um vazio. As empresas não estão realocando pessoas, elas estão eliminando posições e embolsando o diferencial como lucro puro. Os governos repetem que novas tecnologias sempre criaram mais empregos do que destruíram historicamente. Apontam para a Revolução Industrial, para a era da internet, para cada transição tecnológica anterior como prova de que tudo vai se ajustar naturalmente. Mas há uma diferença fundamental dessa vez. Todas as revoluções anteriores automatizaram trabalho físico ou processamento mecânico. A IA está automatizando cognição. Ela está substituindo a única coisa que sempre nos manteve relevantes, nossa capacidade de pensar, decidir, criar, adaptar. A matemática simplesmente não fecha. Para cada emprego que a IA elimina, quantos novos ela cria? 1 para cada 10? 1 para cada 20? E mesmo esses novos empregos, quanto tempo até que também sejam automatizados? A velocidade da substituição supera completamente a velocidade da adaptação humana. Não é uma corrida justa, é uma pessoa correndo contra um carro acelerando. E todo mundo insiste em dizer, você só precisa correr mais rápido. Enquanto isso, a própria IA continua evoluindo exponencialmente. O GPT-3 parecia impressionante. O GPT-4 era uma ordem de magnitude melhor. E os modelos sendo treinados agora são saltos que transformam ficção em realidade a cada 6 meses. Cada nova versão devora mais profissões. Invade mais territórios que eram supostamente seguros. Demonstra capacidades que os especialistas juravam ser exclusivamente humanas. E não há sinais de desaceleração. Nenhum. A concentração de renda já era um problema antes da IA, mas agora está sendo turboalimentada por um mecanismo que transfere valor do trabalho humano para capital automatizado em velocidade recorde. Menos trabalhadores significa menos pessoas ganhando salários. Menos salários significa menos consumo. Menos consumo deveria significar menos produção. Mas não significa, porque a IA tornou a produção tão barata que as empresas podem lucrar mesmo com demanda reduzida. Elas simplesmente cortam mais custos, automatizam mais processos, demitem mais gente. É um ciclo vicioso perfeito que se autorreforça. Cada iteração acelera a próxima. E quanto mais eficiente o sistema fica para as empresas, mais mortal ele se torna para a economia real, onde pessoas comuns precisam trabalhar para sobreviver. O dinheiro está parando de circular. Esse é o sinal mais claro de que algo fundamental está quebrado. Economias saudáveis dependem de fluxo constante. Empresas pagam salários, trabalhadores compram produtos, consumo gera receita, receita financia mais empregos. É um círculo virtuoso que se autossustenta. Mas quando você remove milhões de trabalhadores desse círculo e os substitui por sistemas que não consomem nada, que não pagam aluguel, que não compram comida, você cria um vácuo econômico. A IA é incrivelmente eficiente em produzir valor, mas ela não compra nada que produz, não alimenta a economia, só extrai dela. E quanto mais você extrai sem repor, mais perto você chega do colapso total do sistema. Estamos caminhando para uma economia onde 10% das pessoas controlam 90% da riqueza, não por acaso ou injustiça, mas por design matemático inevitável. Quem possui a IA possui os meios de produção. Quem possui os meios de produção gera todo o valor.
E todo esse valor se acumula no topo, com os donos das plataformas, dos algoritmos, dos servidores. Não há mais distribuição natural de riqueza através do emprego em massa. A classe média, que sempre foi o motor da economia moderna, o grande mercado consumidor que sustentava tudo, está sendo sistematicamente esvaziada. E sem classe média consumindo, sem demanda robusta, sem dinheiro circulando amplamente, a própria base do capitalismo como o conhecemos começa a desintegrar. As empresas estão presas em uma corrida para o fundo. Ninguém quer ser o primeiro a automatizar menos, porque isso significa perder competitividade. Se sua concorrente usa IA para cortar custos em 40%, você é forçado a fazer o mesmo ou morrer. Não é maldade, é sobrevivência corporativa. Cada CEO sabe que o que está fazendo contribui para o problema maior, mas nenhum deles pode parar unilateralmente. É o dilema do prisioneiro em escala global. Todos perdem se todos jogarem, mas quem não joga perde imediatamente. Então todos jogam, todos automatizam, todos cortam, e o sistema inteiro acelera em direção a um precipício que todos conseguem ver, mas ninguém consegue evitar. Agora vamos trazer isso para o nível pessoal, para você. Você não vai acordar amanhã desempregado. Não é assim que funciona. O que vai acontecer é mais sutil e mais cruel. Você vai perceber que está sendo cada vez menos requisitado. Seus projetos vão encolher, suas responsabilidades vão ser redistribuídas. Você vai ouvir mais frases como "vamos tentar uma abordagem mais eficiente" ou "estamos reestruturando o time para focar em áreas estratégicas". E você vai entender, sem que ninguém precise dizer explicitamente, que você está se tornando redundante. Seu valor de mercado está caindo agora, neste momento, enquanto você assiste isso. Não porque você ficou pior no que faz, mas porque o mercado redefiniu o que vale a pena pagar. Aquela habilidade que te levou anos para dominar, uma IA aprendeu em semanas. Aquela experiência acumulada que te diferenciava está sendo substituída por modelos treinados em milhões de casos. Você não está competindo mais com outros profissionais humanos. Você está competindo com sistemas que trabalham 24 horas, nunca ficam cansados, nunca pedem aumento, nunca processam a empresa. E aqui está a parte que destrói qualquer ilusão de solução fácil. Treinar não resolve. Você pode fazer cursos sobre IA, pode aprender a usar as ferramentas, pode se adaptar ao máximo possível, mas você está em uma corrida onde seu adversário aprende exponencialmente mais rápido do que você. Cada segundo que passa, a IA fica melhor. Você melhora linearmente, lentamente, dentro das limitações biológicas humanas. Não importa o quanto você estude, sempre haverá um sistema que faz o que você faz, mais rápido, mais barato, sem as complicações de ser humano. Você está em uma reunião. Seu chefe apresenta uma nova ferramenta de IA que vai auxiliar a equipe. Todos sorriem e acenam positivamente. Ninguém quer parecer resistente à inovação. 3 meses depois, sua equipe de 8 pessoas vira 4. 6 meses depois, vira 2. 1 ano depois, você é o último, manejando 5 IAs que fazem o trabalho que 8 humanos faziam antes. Seu salário não aumentou proporcionalmente. Na verdade, você está ganhando menos do que ganhava há 2 anos, ajustado pela inflação. Mas você aceita, porque olha ao redor e vê dezenas de ex-colegas desempregados há meses enviando currículos para vagas que recebem 500 candidatos cada. Você se sente sortudo por ainda estar ali. E é exatamente esse sentimento que permite o sistema continuar se contraindo. Você decide mudar de área, fazer uma transição para algo que parece mais seguro. Passa 6 meses estudando, investindo suas economias em cursos, certificações, networking. Finalmente consegue uma entrevista. Mas na sala de espera estão 20 pessoas, todas com a mesma ideia, todas fugindo de setores que estão colapsando. E a vaga paga 30% menos do que vagas equivalentes pagavam há 3 anos. Quando você questiona, o recrutador te olha confuso e diz: "É o mercado. Se você não quer, tem fila." Você aceita, porque precisa. E enquanto aceita, você entende que não existe mais área segura. Não existe mais transição que resolve. O problema não é sua escolha de carreira. É o sistema inteiro reestruturando o que trabalho humano vale.
5 anos no futuro, você está empregado, tecnicamente, mas seu salário real é 40% menor do que era antes. Você trabalha mais horas, tem menos segurança, zero benefícios. Empresas te contratam como freelancer para projetos específicos, sempre pelo menor preço possível, sempre com a ameaça implícita de que uma IA poderia fazer isso mais barato. Você vive em constante ansiedade sabendo que qualquer mês pode ser o último. Sua qualidade de vida despencou. Você adiou planos de família, de casa própria, de qualquer coisa que exija estabilidade. E você olha ao redor e percebe que não é exceção, é a nova normalidade. Milhões de pessoas vivendo assim, uma economia inteira funcionando sobre trabalho humano precário, barato, descartável, sempre a um passo de ser totalmente automatizado. E então chegamos ao ponto onde as coisas escapam completamente do controle humano, porque a IA não para em substituir trabalhadores, ela começa a otimizar os próprios sistemas que a controlam. Imagine sistemas de IA gerenciando cadeias de suprimentos inteiras, tomando decisões sobre o que produzir, quanto produzir, onde vender, como precificar. Imagine algoritmos controlando políticas de RH, decidindo sozinhos quem contratar, quem demitir, quanto pagar, baseados puramente em otimização de custo. A IA não é malvada, ela simplesmente não entende que cada número em sua planilha representa uma vida humana. E ninguém programou isso nela, porque incluir empatia reduz eficiência. Então ela otimiza friamente, matematicamente, impiedosamente. E quanto mais controle ela ganha, mais rápido o processo acelera. Chegamos ao ponto onde parar significa perder tudo. A empresa que decide colocar humanos antes de eficiência é a empresa que vai à falência. O país que tenta regulamentar demais é o país que perde investimento e competitividade. Então, ninguém para. Todos aceitam que isso precisa continuar, e o sistema inteiro desliza suavemente em direção a um futuro onde máquinas controlam a economia e humanos são cada vez mais irrelevantes para o funcionamento básico da civilização. Quando o desemprego em massa atinge certo ponto, quando milhões de pessoas perdem renda estável, a classe média não apenas encolhe, ela implode. Famílias que eram financeiramente seguras há 5 anos agora estão endividadas, desesperadas, furiosas. A promessa básica da sociedade moderna de que trabalho duro resulta em vida digna está quebrada. E pessoas sem esperança são perigosas, não porque são más, mas porque não têm mais nada a perder. Estados arrecadam menos impostos. Menos gente empregada significa menos imposto de renda. Empresas lucrando mais, mas empregando menos, significa menos contribuição proporcional. E com a arrecadação caindo, programas sociais entram em colapso. Saúde pública falha, educação desmorona, segurança pública se deteriora, infraestrutura apodrece. Exatamente quando a população mais precisa de suporte, o Estado tem menos recursos para fornecer. Instabilidade política cresce exponencialmente. Populismo explode, extremismos ganham força. Quando sistemas tradicionais falham em proteger as pessoas, elas buscam alternativas radicais. Direita extrema, esquerda extrema, movimentos autoritários, nacionalismos violentos. Qualquer narrativa que prometa restaurar ordem, punir culpados, fornecer inimigos claros para a raiva coletiva. Democracias vacilam, sociedades fraturam, e a espiral desce mais rápido do que qualquer um imaginou possível. A radicalização se torna inevitável. Não é questão de alguns indivíduos instáveis, é uma massa crítica de pessoas desesperadas, furiosas, que perderam tudo e culpam o sistema. Protestos se tornam violentos, sabotagem contra a infraestrutura tecnológica se torna comum. Ataques contra empresas vistas como responsáveis pela automação. E governos respondem com repressão, com vigilância massiva, com controle autoritário, justificando tudo como necessário para manter ordem. E assim, a liberdade que sempre definiu sociedades abertas evapora, substituída por controle tecnológico absoluto exercido por aqueles que controlam a IA. O colapso final não acontece aos poucos, acontece de uma vez, um gatilho qualquer, impossível de prever especificamente, mas inevitável em probabilidade. Pode ser uma crise financeira quando um banco grande demite 80% do staff de uma vez e o pânico se espalha. Pode ser uma falha sistêmica quando algoritmos de IA coordenando infraestrutura crítica cometem um erro em cascata.
Pode ser um evento geopolítico, uma guerra, um desastre climático, qualquer coisa que exponha o quão frágil o sistema se tornou por dentro. E quando esse gatilho disparar, tudo vem abaixo simultaneamente, porque a economia já estava vazia por dentro, já estava funcionando sobre fundações quebradas. A maioria das pessoas já estava endividada, sem economia, sem margem de erro. As empresas já estavam otimizadas demais, sem folga, sem redundância. Os estados já estavam falidos. Então, quando a pressão aumenta minimamente, tudo colapsa ao mesmo tempo. Não é a IA que causa o colapso nesse momento. A IA apenas otimizou o sistema até o ponto onde ele não consegue mais absorver choque. Ela removeu toda a gordura, toda a ineficiência, todo o espaço de manobra. E sem espaço de manobra, qualquer perturbação se torna catastrófica. É como um predador que caça sua presa tão eficientemente que elimina toda a população, e então morre de fome porque não sobrou nada para caçar. Aqui está a verdade que ninguém quer aceitar. Não é malícia, não é conspiração. Não há um grupo secreto de bilionários em uma sala fumacenta planejando destruir a economia. É simplesmente lógica econômica automatizada seguindo seu curso natural. Cada decisão individual faz sentido. Cada empresa está fazendo o racional dentro de seu contexto. Cada CEO está cumprindo sua obrigação fiduciária de maximizar valor para acionistas. Cada governo está tentando manter competitividade. Mas a soma de todas essas decisões individuais racionais resulta em colapso sistêmico coletivo. É a tragédia dos comuns em escala civilizacional. Todos sabem que o que estão fazendo contribui para o problema maior, mas ninguém pode parar unilateralmente sem se autodestruir. Então, todos continuam, e o sistema inteiro marcha em direção ao desastre que todos conseguem prever, mas ninguém consegue evitar. A IA não destrói a economia como um vilão consciente. Ela faz algo muito pior. Torna o colapso racional, inevitável, até desejável dentro da lógica do sistema que construímos. E por tornar o colapso racional dentro das regras atuais, ela torna imparável pelas estruturas de poder atuais. Quando a massa crítica de pessoas finalmente perceber o que está acontecendo, quando o desconforto se transformar em pânico, quando todos acordarem simultaneamente para a realidade, o dinheiro já não estará circulando, o trabalho já terá perdido valor, as instituições já estarão falidas e o sistema já terá escolhido eficiência em vez de pessoas, porque eficiência pode ser medida e pessoas são complicadas. A pergunta que define nosso futuro não é mais se isso vai acontecer. Os dados estão claros, a trajetória está definida, os incentivos estão alinhados. A pergunta real é: quem vai estar preparado quando acontecer? Quem vai ter as habilidades, os recursos, a mentalidade, a comunidade necessária para navegar um mundo onde trabalho tradicional não garante mais sobrevivência? Quem vai entender as regras do novo jogo antes que seja tarde demais para aprender? E mais importante, quem vai ter poder de decisão sobre como reconstruir depois? Porque haverá um depois, sempre há, mas será um depois muito diferente do que qualquer um está acostumado. E as pessoas que entenderem isso agora, que se prepararem agora, que agirem agora, serão as pessoas que moldarão esse futuro. O próximo vídeo aprofunda exatamente nisso. Quem ganha controle depois do colapso, como esse controle é exercido e por que sair dele pode ser impossível. Se esse vídeo fez sentido para você, curte agora, se inscreve no canal e hypa esse conteúdo para impulsionar o alcance.